Boa noite, Sam. Esse pequeno caso aconteceu com o bisavô do meu ex-padrasto, no ano de 1990. O bisavô do meu ex-padrasto morava num povoado, e perto desse povoado havia uma mata, onde os homens gostavam de caçar, pescar e apanhar frutas, como buriti, açaí, entre outras. Mas aos poucos, os homens que iam caçar nessa mata começaram a notar que os bichos estavam a risco e também começaram a encontrar restos de caça pela mata. Num certo dia, um caçador viu um ser macabro uivando e correndo pela mata. Ele também nem se importou, pensava que fosse uma onça vermelha. Nisso ele já havia comentado com o bisavô do meu ex-padrasto, que já ficou veiaco, mas ele tinha fama de não ter medo. E para sorte dele, começaram a comentar que uma mulher que morava nessas redondezas virava um bicho. Uma bela noite ele foi dar uma volta no mato, para ver se pegava um tatu. Foi faxear, como dizem os caçadores. Ele tinha um facão e uma espingarda boa, e andou um trecho de mata, e não viu nada. Quando ele ia voltando, aquele ser cheio de pelos e com orelhas grandes pulou na frente dele. Quando ele foi atirar, o bicho deu um tapa na espingarda que voou longe. Daí ele pegou o facão e chamou o nome da mulher, que todos suspeitavam, e ele também. Então ele deu uns cortes no bicho, que o povo falava que era o lobisomem. E ele não tinha percebido que quando o bicho deu tapa na espingarda, também pegou no braço dele. Depois de ter cortado o lobisomem e ser ferido por ele também, o bicho foi embora, pois estava quase por amanhecer. Quando ele chegou em casa, sua esposa estava preocupada e já tinha avisado seu compadre. Mas ele só chegou em casa e logo em seguida foi no posto médico, que tinha perto da onde eles moravam. Quando ele chegou lá, já foi olhando, para ver se via a mulher ferida. Foi quando ele entrou numa sala onde faziam curativos que viu a dita mulher. Então ele falou assim para ela: "Ah, então foi você que tentou me matar ontem à noite, né? Da próxima vez, eu não vou só te cortar não." Meu ex-padrasto diz que depois que o seu bisavô falou isso, essa mulher nunca mais apareceu por ali e sumiu sem deixar rastros. Esse relato não tem nada a ver com lobisomem, mas sim com porco, e foi a minha avó quem me contou. O caso aconteceu em 1989, no estado de Tocantins. Minha avó falava que antigamente a renda da maioria das famílias vinha do coco babaçu, e na vila onde ela morava, era muito comum fazer pequenos grupos de mulheres para juntar e quebrar o coco babaçu nos pastos. Mas teve uma época que o povo começou a falar que tinha um porco com mais ou menos 2 metros de comprimento e 1,30 de altura, que estava atacando quem andava quebrando o coco babaçu. E tinha uma compadre dela, que vou chamar aqui de Francisca, que falava que era boato do povo, para que elas não fossem quebrar coco. Então, num belo dia, ela chamou suas 2 filhas para irem juntas, para poderem quebrar alguns cocos. Ela foi saindo e avisou para o marido Francisco: "Tô indo com as meninas juntar uns cocos." Bom, e assim elas foram. A minha avó conta que quando foi assim umas 5:30 da tarde, uma das meninas gritou: "Corre, que lá vem o bicho."
Daí a comadre dela e a outra filha começaram a correr. Quando ela olhou para trás, viu o monstro de porco que vinha atrás delas. Quando elas foram passando na cerca de arame farpado, o porco conseguiu morder a saia dela, que rasgou um pedaço. E esse pedaço ficou entre os dentes daquele bicho. Daí elas foram para casa. Quando elas chegaram em casa, não encontraram ninguém. Também só entraram, trancaram tudo e esperaram o Francisco chegar, que só chegou no outro dia. Então Dona Francisca já foi contando para ele a história do porco. O porco tá atacando as mulheres. E é verdade, viu? Porque ontem ele correu atrás de mim e das meninas. Foi quando o seu Francisco deu uma risada e Dona Francisca viu um fiapo da saia dela entre os dentes do seu marido. Segundo minha avó, a Dona Francisca arrumou as coisas e a das meninas e foi embora dali. Não sei se essas histórias são verdade, mas não duvido, porque até a minha mãe já me contou a mesma história. Olá, eu me chamo Joaquim, moro na área rural de Barbacena, que fica em Minas Gerais. Eu trabalho na roça assim como meu pai e o meu avô. E o relato que contarei a seguir foi meu avô quem me contou, pois sempre que junta a família ele conta suas histórias, que são na sua grande maioria de assombrações. Mas teve um caso que ele só contou 2 vezes, e nessas 2 vezes deu para perceber o medo em seus olhos, pois aquele ser botou muito medo no meu avô. E agora eu vou contar o relato, assim como ele sempre nos contou. Tudo aconteceu em 1976. Eu tinha 25 anos na época, mas já tinha 3 filhos para criar. E para sustentar a família, eu tirava comida da terra, plantava feijão, milho e criava alguns animais. Até aí estava indo tudo bem, mas um fazendeiro rico da região veio e começou a plantar milho em sua propriedade. Era quase 1 quilômetro só de plantação de milho, e a sua fazenda ficava a uns 100 metros de distância da minha casa. E lá trabalhavam várias pessoas, inclusive o meu irmão, e foi justamente ele que me levou até lá, pois tinha uma vaga para segurança, e como eu estava sem trabalhar, seria muito bom para mim, só que eu não sabia onde estava me metendo. Cheguei na fazenda numa terça-feira. Falei com o dono dela e era um homem bem sério e velho. Ele, me vendo franzino e pequeno, falou o seguinte: Tu acha mesmo que dá para ser segurança desse tamanho? Olha que o antigo segurança dava 2 de ti. Ele riu depois que falou isso, e então o respondi: Eu sou bom na bala e também sou inteligente. Coisa que talvez o antigo segurança não fosse, porque senão ele ainda estaria aqui. Nós rimos e ele tomou a posição séria novamente e falou uma coisa que nunca mais me esqueci. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou o seguinte: O antigo segurança era o maior pistoleiro que eu já conheci. O cabra matava um rindo, mas não aguentou nem uma semana de trabalho, pois segundo ele, tem uma criatura nesse milharal que põe medo até no homem mais corajoso. Mas contigo vou fazer diferente. Tu vai ficar num alpendre que eu mandei fazer, e perto de ti vai ter outro segurança. E qualquer coisa que tu vê na minha propriedade, pode mandar bala. Eu então peguei a espingarda
e o revólver que ele tinha me dado e fui para casa. Passei aquele dia pensando em que bicho era aquele que o antigo segurança tinha visto, pois do jeito que o fazendeiro me contou a história, não parecia ser mentira. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar. Quando deu 9 horas da noite, eu saí de casa e fui lá para o meu posto de trabalho. E de companhia só tinha o meu cachorro e uma garrafa de café. E foi logo naquela primeira noite que percebi coisas estranhas. Era por volta da meia-noite, quando o meu cachorro começou a latir rumo do milharal. Eu olhei, mas não via nada, e fiquei só de olho para ver se alguém aparecia. Foi quando ouvi um grito vindo daquele milharal. Na hora deu um frio na espinha e fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim fiquei na alerta. Era um grito de dor e raiva, e foi somente uma vez que ouvi aquilo. O meu cachorro latia muito na direção do milharal, mas nada daquilo aparecer. E passei aquela noite apreensivo, só esperando que algo acontecesse. Já pela manhã, o outro segurança veio até mim e perguntou se eu também tinha escutado o grito. Respondi que sim, e disse que aquilo só podia ser coisa do além. Conversamos e marcamos de ficar juntos na noite daquele dia, pois estávamos apreensivos para saber quem deu aquele grito. Eu então fui para casa e dormi, e o dia até que passou rápido, e quando deu 9 horas da noite, novamente fui trabalhar. Peguei o cachorro e minha garrafa de café, e fui para o lugar que tinha marcado de ficar, junto com um outro segurança, só que nada dele aparecer, sendo que isso já era por volta das 11 horas da noite, quando enfim ele apareceu. O homem estava todo sujo e se tremendo todinho. Vendo ele daquele jeito, logo perguntei: "O que foi que houve, homem? Fugiu da mulher, foi?" Ele, olhando para o milharal, balançou a cabeça afirmando que não. E novamente perguntei a ele: "E o que houve mesmo para tu tá assim?" E o homem assustado se sentou e começou a falar: "Eu estava aqui sentado te esperando chegar. Foi quando vi uma coisa que parecia um bode, que estava olhando para mim, bem ali no milharal. Achei até que fosse um bode da fazenda, e fui tentar pegá-lo. Só que quando cheguei perto, aquilo se levantou que nem um homem, e correu bem rápido para dentro do milharal. No susto eu corri também, e me escondi numa árvore no meio do mato. Mas aquilo não me seguiu, e só agora que tive coragem de voltar." Escutei ele falar aquilo e não dei muito crédito em sua história, mas logo acreditei em suas palavras, pois naquela mesma noite eu vi aquele bicho. Era por volta das 3 da manhã, quando novamente ouvimos um grito no milharal, um grito de dor e raiva. Só que naquela madrugada, além do grito, começamos a ouvir algo como cascos de cavalo que vinham dentro do milharal. Como eu era esperto, logo pedi para o outro segurança subir numa árvore, e subi em uma também, e ficamos ouvindo aquilo correr, fazendo aqueles barulhos estranhos. Então o barulho simplesmente parou, e achamos que ele tinha ido embora. Só que foi nessa hora que o bicho deu as caras. Primeiro vi algo como uma cabeça de bode entre o milharal, e para mim era um bode normal, pois de longe parecia ser um. Só que quando aquilo saiu do milharal, tivemos a plena certeza que não era coisa desse mundo. Era uma criatura com um corpo todo peludo, igual de um homem, com exceção das pernas, já que pareciam com a de um cavalo, e ele andava de um jeito muito estranho. Aquele bicho, vendo que não tinha ninguém por perto, começou a correr em nossa direção, e até pensei que era para atacar a gente, mas ele viu atrás do meu cachorro,
que na ocasião tinha ficado embaixo da árvore. O meu cachorro ainda saiu em disparada para o outro lado, mas a criatura logo passou por nós, correndo muito rápido, e foi atrás dele. E assim que chegou perto, com uma mordida ele pegou o meu cachorro. Vendo aquilo e com muita raiva, dei um tiro de cima da árvore. O bicho então deu um grito assustador, o mesmo que ouvimos. Aquele ser então ficou em pé e veio ferozmente me atacar. Ele pulava muito alto, tão alto, ao ponto de sua cabeça chegar perto dos meus pés. Então carreguei minha espingarda novamente e dei outro tiro na cara da criatura, que parou e ficou como se estivesse limpando a vista. E foi aí que ouvi outro tiro, e o bicho novamente gritou, e então saiu correndo. E quem deu o tiro foi o outro segurança. E só depois de ter tomado 3 tiros, que aquela aberração saiu correndo. Na hora pulei da árvore para ver o meu cachorro, porém ele já não estava mais vivo, pois a sua garganta havia sido dilacerada pelos dentes daquela criatura. Depois de tudo, o pessoal da fazenda se acordaram e contamos do ocorrido para eles. Eu, com muito medo, fui para minha casa na mesma noite, pois se aquilo voltasse, seria para tirar nossas vidas. Noites depois do ocorrido, escutei os mesmos gritos perto da minha casa, e junto vinha aquele barulho de cascos de cavalo. O estranho ser ainda está vivo por aí, mas graças a Deus, nunca mais vi aquela aberração, e nem quero ver novamente. Esse foi o relato do meu avô, que hoje já é bem velhinho, mas lembra dessa história como se tivesse acontecido ontem. Nós gostamos bastante das suas histórias, pois sempre nos deixa com muito medo. Às vezes, eu fico imaginando o terror que meu avô passou, com aquele bicho pulando bem embaixo da árvore em que ele estava. Boa noite a todos. O que vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 3 anos. Apesar da idade, lembro bem daqueles encontros. Morávamos numa comunidade chamada Macari, no Rio Solimões, território da cidade de Tefé, que fica no Amazonas. Naquele tempo, a minha família era constituída pela minha mãe, pelo meu pai e pelo meu irmão, que era 1 ano mais novo que eu. Vivíamos uma vida muito boa. Tínhamos de tudo. Não éramos ricos, mas éramos felizes. E o básico nunca nos faltou. Tínhamos criações de animais, porco, galinha, pato e também plantações de banana, macaxeira, açaí, abacaxi. Alimento nunca nos faltou. O nosso sítio também tinha uma grande e vasta área. A nossa vida era praticamente perfeita, quase perfeita, se não fossem por aqueles acontecimentos que agora vou narrar. Como disse, eu tinha 3 anos de idade e todas as tardes ao anoitecer eu via 3 homens que vinham na frente da minha casa, fazendo gesto com as mãos me chamando. Eles ficavam ali por horas, e o mais estranho de tudo era que apenas eu conseguia ver esses homens. Meu pai, minha mãe, meu irmão ou qualquer pessoa que por acaso estivesse ali não viam aqueles homens, apenas eu. E toda tarde esses homens me chamavam, acenando, gesticulando para os seguir, mas com muito medo eu não ia. E mesmo contando,
Ninguém acreditava em mim, nem meu pai e nem a minha mãe. Eu já estava ficando perturbada, até que num certo dia apareceu um senhor na minha casa, um senhor que todos chamavam de curandeiro. Ele ganhava vida fazendo rezas, orações, ritos, e uma vez foi rezar em mim, a pedido da minha mãe. Ele incorporou uma entidade que diz para minha mãe ir embora dali, comigo e com toda a família, o mais rápido possível. Senão, algo terrível ia acontecer. A minha mãe, a pedido do curandeiro, pegou tudo o que pôde pegar, colocou meu irmão e eu na sua canoa e foi embora para nunca mais voltar para a comunidade do Macari. A minha mãe nos levou para uma outra comunidade, chamada de Ilha Nova, lugar onde morava minha avó, a sua mãe, e por lá ficamos até o nosso pai aparecer, pois o mesmo estava em uma viagem de pesca. Deixamos tudo para trás, nossos bens, nossas terras, as plantações e os animais. Anos mais tarde, eu soube que a minha madrinha, que ainda morava na mesma comunidade da minha família, o Macari, tinha tido uma filha. A criança ainda era um bebê, mas já podia sentar, engatear e dar pequenos passos. Em uma tarde, a sua filha, que era minha prima, pois além de madrinha, ela também era prima da minha mãe, foi para a beira do rio, enquanto a sua mãe lavava roupas. Em determinado momento, ela ouviu um barulho, como se algo tivesse caído na água, e quando ela se virou para olhar na direção onde a criança deveria estar, não a viu. Imediatamente a minha madrinha pulou na água, procurando pela sua filha desesperadamente, mas não a encontrou. Não fazia sentido, pois como ela se jogou logo depois que a criança caiu, deveria ter encontrado ela imediatamente. E desde esse dia, nunca mais se soube da criança. Pouco tempo depois, por ironia do destino, acabei me encontrando com o mesmo curandeiro, que tinha nos alertado anos antes. Agora eu já era um adolescente e me lembrava vagamente dos acontecidos. A parte que eu não me lembrava era preenchida pelas falas de memória da minha mãe. Ele me contou que se a minha mãe não tivesse me levado embora do Macari, o espírito do Boto teria me levado para dentro das águas do rio. Mas como a minha mãe negou isto ao Boto, ele foi atrás de outro membro da minha família. Aconteceu várias vezes, às vezes o papai ainda dava palmada em mim para me aquietar, que ele não via nada, ninguém via nada, nem a mamãe. Só eu via. Essas 3 pessoas? Aham, essas 3 pessoas. Aconteceu algumas vezes, não estou dizendo que era todo dia, mas acontecia. 6 horas da tarde? 6 horas da tarde, quando 3 homens? 3 homens muito bonitos, todos vestidos de branco e com chapéu. E eles me chamavam, eles só não falavam, eles me chamavam com as mãos. Acho que se eu tivesse se ele tivesse dominado a minha mente, que eles nunca conseguiram dominar a minha mente, eles tinham me levado, né? Mas a senhora sentia medo? Eu sentia muito medo. Eu não queria. E não tinha vontade de ir com eles pra água? Não tinha. Aí quer dizer que ele saiu da água, né, irmão? Só pode ser. Demorei, subiu de lá do porto e apareci lá no terreiro de nossa casa. Como eles estavam vestidos, a senhora pode repetir? De branco, todo de branco, muito bonito, de chapéu. Igual na lenda mesmo? Igual aparece em certos casos, na lenda, como contam as pessoas que já tiveram essa experiência, porque isso é verídico. Aí tá, aí meu pai, um certo dia saiu para pescar, caçar, né? E a mamãe ficou lá em casa com nós. E aconteceu o fato, e a mamãe ficou muito, só ela para me socorrer. Aí o que aconteceu? Mas alguém acreditou na senhora além dela? Ou só ela acreditou? Eu não sei nem se eu contava direito, eu só podia chorar, né? Eu não lembro desse... Quantos anos a senhora tinha? A mamãe, eu perguntei dela depois de adulta, ela disse que eu tinha 3 anos, eu ia fazer 3 anos, porque eu sou a mais velha, com um ano a mamãe teve o Artiago,
E ela estava grávida da outra minha irmã. Então é por 3. isso que a sua memória só lembra de algumas coisas, Só lembro do mas fato. tipo assim, mas o pouco que a senhora lembra é bem É bem forte. É. É Lá bem no interior, lá no Macari. E aí, continua. Aí perto do Icé, né? mas lá no Macari, que eu nunca fui no Macari, não sei onde é, não. Eu sei que é pro lado de lá. Aí passou aí na casa da Mana Creuza, que era uma irmã de criação da mamãe. Que até hoje a gente chama ela de Mana Creuza. Ela tá velhinha, ela tá até com o mal de Alzheimer. Lá em Manaus ela mora. Aí houve uma sessão, não tinha os curadores que faziam isso, sessão, trabalhavam, né? Eu me lembro até. Olha como eu lembro do Maracá. Curador é como se fossem uns benzedeiros? Isso, tipo os feiticeiros, benzadeiros, ele ainda dançava. Fazia reza e tal. Fazia reza, ele ainda dançava com o maracazinho daquela cunha que tem o cabinho, não tem? Ele balançava, cheque, cheque, cheque. E aí o curador disse para minha mãe: se a mamãe não saísse dali daquele lugar, eles iam me levar. Misericórdia. Eles iam me levar. O que a mamãe fez no outro dia? Papai tinha deixado uma canoa pequena no porto, a mamãe ajeitou a canoa, pegou o que deu para ela pegar, ou seja, quase nada, que era a roupinha que a gente tinha, ela disse que botou eu na frente, o Artiago na perna dela, e ela estava vestindo da Aldenir, né? E mandou o remo. Largou tudo, deixou a casa, deixou porco, deixou tudo que ela tinha. Plantação, criação. Tudo ela deixou. Já. Sim. Aí a minha mãe, no outro dia, botou nós na canoa com ela, mandou o remo para Ilha Nova, atrás da mãe dela, né? Que a minha avó morava na Ilha Nova. E a minha mãe nunca mais pisou no Macari. A senhora não sentiu nada assim, alguma coisa assim, na senhora não, assim? Como? Assim, porque eu sentia muito medo. Pois é, a pessoa conta que a senhora vê não um negócio desse, ela se perturba, não, porque eu não na lenda, geralmente na lenda, eu tinha medo quando eu via eles me chamando, eu sabia que não era. Então dizer, a senhora não se encantava por eles, como não. diz na lenda, né? Por isso que teve uma pessoa que disse para mim: se eles tivessem dominado a minha mente, porque ele pode dominar a mente das pessoas. É o encanto que chama, o encanto. Eles não dominaram a minha mente. Por isso que eu não levantei nunca para ir atender o chamado deles. Eu ficava era com medo quando eles ficavam me chamando, né? Aí tá. Aí já na Ilha Nova, ou era o mesmo curandeiro, que ele andava de comunidade fazendo trabalho. Aí nós fomos, eu também estava presente, que todo mundo ia na canoa no dia que o curandeiro ia fazer a sessão, né? Que chama de sessão, trabalhar para as pessoas, né? Fazer trabalho de espírito, é isso aí. Rezar, para espantar, curar as doenças e tudo. Com tinha ervinha. Nós estávamos lá com a mamãe. Aí ele, escuta só, aí lá no Macari aconteceu um fato que eu tenho certeza que foi verdade, porque eu perguntei da própria pessoa que era minha madrinha, era a parente do meu pai. Eu tive a oportunidade de conhecer minha madrinha, ela morava ali na Rua Juruá, e uma vez eu conversei com ela, foi verdade. Ela tinha uma filha, bebê também, pequena como eu. Ela morava no Macari, eles vieram de lá. E quando eles vieram do Macari, já vieram para Tefé. Muito tempo saíram de lá depois que nós. Inclusive, quando eles saíram de lá, eles ainda permaneciam. Tefé, Manaus, no sítio, era lá, né? A filha dela desapareceu. Ela foi em meu lugar. Mas isso o curandeiro confirmou depois, não foi? O curandeiro confirmou. Aí, escuta só, ela foi assim. A minha madrinha levava ela para a beira do rio para lavar, fazer as coisas. Quando eu falei ainda agora, tinha cedro, né? Ela sentava a filha dela perto dela, que não tinha quem cuidasse. As filhas eram tudo pequenas, né? Sentava a criança, que já sentava, também significa que ela tinha quase a minha idade, ou mais do que a minha idade, não sei a idade dela. E aí ela estava lavando vasilha, lavando a roupa. Demorou a menina cair dentro d'água. Até hoje. Nunca achado nem o corpo e nem a menina, viva nem morta. Aí o curandeiro lá nós estava, que o espírito do maligno sabe também das coisas. Sabe. Aí o curandeiro fala que eles tinham levado uma menina no meu lugar.
No caso, era foi da a sua filha família. da minha família, filha da minha madrinha. Além de ela ser parente do meu pai, parece que ela era tia do meu pai, ela era minha madrinha de batismo, a filha dessa mulher. Inclusive, meus padrinhos de batismo no católico era o tio Jackson, meu padrinho de batismo é o meu tio Jackson, irmão da mamãe, e essa tia do meu pai que morava lá. Diz a nossa palavra. A nossa palavra tem cuidado com o que sai da sua boca. Isso, cuidado com o que sai da sua boca. Um dia eu era solteira, jovem, eu tinha um cordão muito bonito, eu tinha minhas joias, às vezes eu ganhava de presente, às vezes eu comprava, eu usava joia. Aí a gente ia inaugurar o flutuante, que era quando a Brahma veio aqui fazer um flutuante, aqui, frente à cidade de Tefé, frente à praia. Um ano, mais ou menos? Ixi, era no... Antes de eu nascer, né? Com certeza, eu ainda era solteira. Anos 80. Isso, era nos anos 80. Aí eu estava lá nessa comemoração, que era a inauguração do flutuante. Aí foi convidado o pessoal de Tefé, né? Para inaugurar esse flutuante que a Brahma veio fazer aqui em Tefé. Aí eu me lembro que eu subi lá para cima do barco, eu não queria estar lá. Não sei, eu subi lá para cima do barco de 2 pisos, eu sentei lá em cima, fiquei olhando aquilo. Olhando a noite bonita, era de noite, assim, era mais 7, 8 horas da noite, não era tarde não, porque ia terminar umas 9 para 10 horas a inauguração. Porque parece que tinha pessoas que veio de Manaus e não podiam estar de dia na inauguração, entendeu? Aí eu tô lá em cima no barco, aí demorou a ouvir boto boiando. Assim, aquela hora da noite, boto boiando, né? Esquisito, né? Aí, Bela, eu vi aquele boto boiando lá, repete aí, cuidado com o que sai da sua boca. Eu falo na brincadeira, tipo uma brincadeira, eu falei. Peguei o meu cordão e disse assim, vou jogar esse cordão pro boto mais bonito. Joguei meu cordão dentro do tarde. Meu Deus. Cuidado com o que sai da tua boca. Bela, quando eu dei fé. Boto boiando ao redor do barco. E os botos são competitivos, né? Todos eles querem ser o mais bonito. Bela, quando eu vi aquilo, eu lembrei do negócio dos botos. Olha eu com medo. A senhora lembrou da infância? Lembrei. Jesus do céu, me ajuda, tenha misericórdia. Não é que eu te clamo por Jesus? Senhor Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Mas eu nunca fiquei doida. Não é que tem gente que é doida? Graças a Deus. Nunca. Por isso que eu digo, Bela, Deus tinha propósito na minha vida e Ele realmente me escolheu desde o ventre da minha mãe. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.